Olá, nosso trabalho é sobre artes, quadros e literatura na Revolução Francesa. O objetivo desse trabalho é mostrar como a arte é muito importante e sempre foi. E nisso a gente consegue, a partir dela, ter uma ideia como foi a Revolução Francesa. Sentir o que os artistas queriam mostrar e viver um pouco da época. Francesa foi um período entre 1789 e 1799 de intensa agitação política e social, que teve um impacto que durou muito na história do país. Em apenas 15 anos de revolução, valores, instituições e crenças foram desprezados e retirados para a criação de um novo homem e uma nova sociedade. Verão de 1789 foi o período em que começou a Revolução Francesa, por conta de uma crise econômica ocasionada pelos altos gastos da coroa com guerras. O ápice da crise vem em 1789. A Assembleia Nacional, estabelecida entre 1789 e 1792, aboliu o voto por estamento e deu condições para que novas práticas fossem fixadas ao contexto político francês, contando com a intensa participação da burguesia e dos camponeses. A revolução ganhava forças nas ruas, campos e instituições francesas. A monarquia constitucional foi uma declaração que assegurava os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, além do direito à propriedade privada. O rei Luís XVI não assina a declaração, e isso provoca manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram. A Convenção Nacional é a denominação dada ao regime político que vigorou na França entre 20 de setembro de 1792 e 26 de outubro de 1795. E ela é composta por 3 governos, 2 girondinos e 1 jacobino. Em junho de 1793, os jacobinos impeliram os sans-culottes a perseguir e prender os girondinos. Com isso, Marat, Hebert, Danton e Robespierre formaram a chamada Convenção Montonhesa, ou Jacobina. Nessa nova etapa, a convenção passou a contar com uma série de comitês responsáveis por diferentes tarefas. O consulado foi um regime político que governou a França desde a queda do Diretório. Com o golpe de 18 de Brumário, que foi em 10 de novembro de 1799, até 18 de maio de 1804, quando se inicia a primeira fase do Império Napoleônico. Listas da Revolução Francesa. Louis Leopold Boilly, 1761 a 1845. Boilly foi um pintor e desenhista francês, um talentoso criador de pinturas de retratos populares. Ele também produziu um grande número de pinturas de gênero documentado, vividamente na vida social de classe média francesa. Essas são as principais obras, e a mais conhecida da Revolução Francesa é o Sans-Culottes. Jacques Louis David, 1748 a 1825. David foi um pintor francês, o mais característico representante do neoclassicismo. Controlou durante anos a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte francesa e de Napoleão Bonaparte. David também desenvolveu sua própria linha neoclássica, com temas tirados de fontes antigas e baseado nas formas e no gestual da escultura romana. Essas são as principais obras, e a obra mais importante e mais conhecida, feita durante a Revolução Francesa, foi A Morte de Marat. Jean-Pierre Louis Laurent Hurel, 1735 a 1813. Ele foi um gravurista, desenhista e pintor francês, nascido em Roussen de uma família de prósperos artistas, o qual enviou à Academia de Desenhos da cidade aos 15 anos. Ele viajou através do sul da Itália fazendo desenhos a gouache, que apresentou nos salões de Paris no início dos anos 1770, exibições essas que geraram a atenção de um grande público. Essas são algumas de suas obras, e a obra mais conhecida e ilustrada para a Revolução Francesa é a Tomada de Bastilha.
Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780 a 1865. Mais conhecido como Ingres, foi um pintor francês que executou a sua obra na passagem do neoclassicismo para o romantismo. Ele era filho de pintor e escultor. Iniciou sua formação acadêmica na Academia de Toulouse. Ingres defendia a supremacia da linha sobre a cor, o estudo da escultura antiga e o valor do desenho do modelo vivo, princípios que ele melhorou usando a linha como elemento expressivo da forma. Essas são as principais obras, e a obra mais conhecida, feita durante a Revolução Francesa, é Napoleão I no trono imperial. Eugène Delacroix, 1798 a 1863. Delacroix foi um dos maiores pintores românticos franceses. Dedicou-se também ao mural, sendo consagrado como o último grande muralista de tradição barroca. As obras de Delacroix causaram polêmicas pelo tema e estilo, pois representaram uma ruptura com o estilo neoclássico que imperava na França. Essas são as principais obras, e a obra que ficou mais conhecida para a Revolução Francesa é a Liberdade Guiando o Povo. Literárias. Primeiro começaremos com Sans-Culotte, de Louis Leopold Boyle. Nessa obra, Boyle apresenta de forma clara a vestimenta dos sans-culottes, que eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Os culottes significam calções, e os sans-culottes eram chamados assim pela nobreza porque não usavam um calção típico da aristocracia. O traje típico era composto pelo pantalão, calças compridas, carmagnole, casaco curto e sabotes, sapatos de madeiras, além do berre frígio de cor vermelha, que é uma espécie de touca. A Morte de Marat, de Jacques-Louis David. Ela retrata o francês Jacques-Paul Marat, morto em sua casa em 13 de julho de 1793 por Charlotte Corday, membro da aristocracia do Antigo Regime. Marat participou da Convenção Nacional em setembro de 1792, representando o povo da França, e Charlotte o apunhalou no peito enquanto o revolucionário repousava na banheira, hábito adquirido devido à sua doença de pele. Tomada de Bastilha, de Jean-Pierre Louis Laurent Rouel. A tomada de Bastilha, ou queda de Bastilha, é um importante marco da Revolução Francesa, onde a população francesa invadiu a prisão política do Antigo Regime em 14 de julho de 1789, que é feriado nacional no país. Essa obra ela tem uma importância tão grande porque ela marcou o início da Revolução Francesa. Napoleão Entronizado, de Jean-Auguste Dominique Ingres. Nessa obra, o autor retrata uma das fases finais da Revolução Francesa, que foi o período dominado por Napoleão Bonaparte. A composição da pintura é baseada na estátua colossal de Zeus do templo antigo de Olímpia, e o resultado é Napoleão sentado como imperador e Deus. Agora eu vou falar sobre a Liberdade literatura Guiando o Povo, de Delacroix. na época da Revolução Francesa, no Ela qual mostra era a iluminista. dos franceses, Então, a literatura era o arcadismo. O arcadismo veio depois do barroco, que é uma arte, que é uma escola literária. E isso aconteceu em 1700. Como vocês podem perceber, é o tempo em que a Revolução Francesa estava habituada, estava inserida. O iluminismo era considerado, entre aspas, os séculos das luzes, porque veio depois da Idade Média, que era considerado a Idade das Trevas. Então, eles buscavam, a filosofia da época buscava a razão e a ciência, que é a filosofia iluminista. E nisso, eles aproveitavam, assim, para conseguir fundar a escola literária, que era o arcadismo, que veio junto com o iluminismo. E nessa escola literária, a principal ideia era a natureza. Então, fazia-se de tudo para que
o corpo estivesse em um lugar calmo na natureza. Tanto é que as frases que é do neoclassicismo, inspirado em Horácio, é a seguinte, que estão em latim, né? Fugir da cidade e aproveitar o dia. Então, a fuga da cidade era Os quadros que estavam na literatura ficavam em um palácio chamado Palácio do Louvre, em Paris, que está, né, em exposição pública. Caso alguém queira ver, é só ir lá que vai ter vários quadros presentes no iluminismo principal. E as obras literárias da época tem várias, mas as mais importantes são o livro A Escola das Mulheres, que basicamente satirizava como uma mulher sofria no casamento e com o adultério, né? Então aproveitava no livro e fazia piada sobre isso, enquanto estava uma crítica social embutida. E quem escreveu esse livro foi a Molière. Além, né, dessa obra literária, nós temos também o livro que chama Cândido ou Otimismo, que também criticava de uma maneira escondida, assim, para não ser na cara, a Santa Inquisição. E com isso teve a perseguição religiosa. E também criticava a nobreza. Vamos falar dos principais filósofos iluministas. Um fator sobre eles é que eles tinham a mesma ideia central, mas que cada um deles contribuiu de uma forma diferente para o movimento. E vou falar dos filósofos que mais se destacaram. O primeiro foi John Locke, que é o filósofo iluminista mais conhecido. Era inglês, considerado pai do liberalismo e fundador do empirismo. Defendia a liberdade de expressão, tinha algumas ideias polêmicas que causaram grandes conflitos na época. Contraindo os dogmas do catolicismo, ele não acreditava que Deus tinha o controle sobre o destino dos homens. E seguidas temos Voltaire, que era um francês muito importante. Suas ideias foram essenciais não só para o movimento iluminista, mas também para a Revolução Francesa. Escreveu mais de 70 obras, entre livros, romances, poemas e peças de teatro. Entre as temáticas escolhidas pelo autor estava a crítica à Igreja, o liberalismo e a crítica do absolutismo. Um fator sobre eles é que eles tinham a mesma ideia central, mas que cada um deles contribuiu de uma forma diferente para o movimento. E vou falar dos filósofos que mais se destacaram. O primeiro foi John Locke, que é o filósofo iluminista mais conhecido. Era inglês, considerado pai do liberalismo e fundador do empirismo. Defendia a liberdade de expressão, tinha algumas ideias polêmicas que causaram grandes conflitos na época. Contraindo os dogmas do catolicismo, ele não acreditava que Deus tinha o controle sobre o destino dos homens. E seguidas temos Voltaire, que era um francês muito importante. Suas ideias foram essenciais não só para o movimento iluminista, mas também para a Revolução Francesa. Escreveu mais de 70 obras, entre livros, romances, poemas e peças de teatro. Entre as temáticas escolhidas pelo autor estava a crítica à Igreja, o liberalismo e a crítica do absolutismo.
E por ele criticar a igreja, isso foi um motivo dele ter sido preso. Temos também Jean-Jacques Rousseau, era um filósofo suíço que era muito à frente do seu tempo. Naquele período, ele já defendia a democracia direta e a soberania popular. Nesse sistema, os indivíduos deveriam ter participação ativa nas decisões políticas. Ele também publicou muitas obras, uma das principais delas foi do Contrato Social, de 1762, e diferente dos outros iluministas, ele não compartilhava da ideia do individualismo, que, segundo ele, a igualdade não seria alcançada se as pessoas tivessem propriedade privada. E, para ele, o bem-estar social só pode ser alcançado se a posse de bens acabasse e todos deveriam ter acesso às mesmas coisas, compartilhar do mesmo poder. Montesquieu um francês que estudou principalmente na área da política e da psicologia. Foi responsável por construir a teoria da separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que hoje em dia é utilizado no Brasil. Como os outros, ele também tinha um posicionamento contrário à monarquia, que para evitar o domínio absoluto por parte dos monarcas, era melhor dividir o governo em 3 âmbitos. E o grande problema dessa ideia é que o filósofo delimitava os acessos às pessoas que tinham renda e propriedades. O que isso quer dizer? Que aqueles que faziam parte das camadas mais pobres não teriam direito de participar dessa estrutura. Bom, Adam Smith foi um filósofo e economista francês que era considerado pai da economia moderna. Ainda é considerado. E também uma referência quando o assunto é liberalismo econômico. Constituiu os conceitos de alto interesse e o de mão invisível no mercado. Durante a ascensão do capitalismo, suas ideias foram amplamente aceitas. O economista era contrário à intervenção do Estado na economia e a favor do livre mercado. Para ele, essa, entre aspas, mão invisível seria responsável por balancear a economia. E por último, temos Denis Diderot, que defendia o conhecimento racional e científico. Também era francês e foi responsável pela primeira enciclopédia do mundo. Juntamente com Jean-Léon d'Alembert, ele foi responsável por disseminar a filosofia iluminista por todos os lugares. Os dois negavam a influência de Deus sobre o destino dos homens e também acreditavam que qualquer forma de religião causava um desequilíbrio na sociedade. Bom, professor, foi isso. Espero que tenha gostado.